Momento da Palavra. No Evangelho de João, capítulo 14 a 16, estão registradas as palavras de Cristo antes de sua crucificação, logo após ele ter instituído a nova aliança na ceia da Páscoa. O ambiente deveria ser de muita alegria, porém, havia um clima pesado naquele ambiente. Havia certa tensão naquela sala em que estava Jesus e os seus apóstolos. À medida que a noite avançava, Jesus fazia revelações surpreendentes a respeito de sua partida deste mundo, cumprindo com o propósito para o qual o Pai o enviou. Ele começa com a lavagem dos pés dos discípulos, o que já causou certo constrangimento. Durante a ceia, veio uma revelação que deixa todos chocados. Um de vós me trairá. No resto da noite, Jesus prepara seus discípulos para viverem sem sua presença física. Não é de admirar que ele tenha começado seu discurso dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O verbo turbar tem um forte impacto emocional. A declaração de Jesus faz os discípulos estremecerem e ficarem confusos. Eles estavam na companhia de Jesus por aproximadamente 3 anos. Desfrutaram de momentos tensos, mas também maravilhosos com Jesus. Com Jesus, eles se sentiam seguros e sabiam que eram amados com amor incondicional. Mas, de repente, Jesus lhes diz: vou embora, vou voltar para o Pai. Imagine o que deve ter se passado em suas mentes e corações. No entanto, Jesus lhes afirma que eles não ficariam sozinhos. Eles ainda poderiam contar com a sua presença. Jesus lhes promete enviar o Consolador, aquele que estaria ao lado deles para auxiliá-los. Jesus diz que é para o bem deles que ele precisa partir, pois se assim não fizer, o Consolador não virá. Isso nos traz um grande conforto para o nosso coração. Mostra que apesar de não termos a presença física de Jesus, não estamos sozinhos. O Espírito Santo enviado pelo Pai está conosco. Algo que precisamos ter em mente é que o Espírito Santo não é uma força mística como alguns acreditam e até ensinam. Ao referir-se ao Espírito Santo, o evangelista utiliza um termo pessoal. Ele se refere ao Espírito como uma pessoa, com características peculiares de uma pessoa. Ele fala conosco, ele nos ouve, ele intercede, ele fica triste, ele dá ordens, ele direciona, ele consola, ele confronta. Ao partir, Jesus nos prometeu a presença de alguém como ele, da mesma essência. Por essa razão, quando temos o Espírito, temos Jesus habitando em nosso coração. Com o Espírito, podemos desfrutar de uma companhia muito mais íntima do que quando Jesus esteve aqui na Terra, pois ele habita em nós. Por causa do Espírito, nossos corpos mortais recebem da parte de Deus uma nova vida. Eles são santificados, assim como o Espírito é santo. O Espírito que habita em nós é santo e está trabalhando para purificar-nos, limpar-nos e libertar-nos de tudo que desagrada a Deus. O Espírito Santo que vive em nós faz com que a palavra de Deus seja cumprida. Por causa da ação do Espírito em nosso coração, não temos mais prazer em continuar no pecado. O desassossego de nosso coração, quando exageramos, mentimos ou distorcemos a verdade, não resulta apenas em peso na consciência, mas uma tristeza no coração por ter entristecido a Deus. O Espírito Santo está nos conduzindo à verdade e no caminho da verdade. Ele está nos conduzindo a Cristo, a verdade encarnada, e nos conformando à sua imagem e semelhança. O Espírito Santo é radicalmente centrado em Cristo. Qualquer movimento que não conduz a pessoa a Cristo não vem do Espírito Santo. O desejo do Espírito
é tornar Cristo o centro de nossa vida. É para o nosso bem que Jesus nos deixou fisicamente. Quando ele partiu, ele nos deixou a promessa do Espírito, que foi cumprida no dia de Pentecostes. O Espírito dá continuidade à presença de Jesus, que vem para viver em nós e que aos poucos e de forma segura está nos tornando semelhantes a Cristo e ajudando-nos a ver todas as coisas à luz da verdade de Deus. Você já tem e desfruta da presença de Cristo em sua vida? Se ainda não, saiba que basta você reconhecer o seu pecado, arrepender-se e confessá-lo a Deus, aceitando o sacrifício perfeito de Jesus, que pagou o preço de nossos pecados e nos justifica pela fé de que somos aceitos por Deus. E assim, o Espírito Santo virá morar em seu coração.